Parashá Mishpatim. Ordenanças. É a 18ª porção semanal da Torá no ciclo judaico. E, o nome Mishpatim significa ordenanças e é encontrado em Êxodo 21:1. É a 18ª porção semanal da Torá no ciclo judaico anual de leitura da Torá e a 6ª no livro do Êxodo. Esta parte contém uma série de leis e ordenanças que Deus legisla após a revelação no Sinai. A própria palavra Mipat significa justiça, implicando que não se trata apenas de leis, mas também de julgamentos éticos ou regras dadas por uma razão claramente especificada. São consideradas leis racionais, em oposição aos decretos ou decretos divinos. As leis nesta parte cobrem uma ampla gama de tópicos, incluindo leis interpessoais e culturais, e formam a base para a aplicação tradicional de julgamentos éticos judaicos. E estas são as leis que lhes estabelecerás, Êxodo 21:1. A frase, e estes, ele, implica que eles são uma continuação do que está escrito antes. Isto é para nos ensinar que assim como as leis escritas acima, os 10 mandamentos, são do Sinai, estas também são do Sinai. Meshilta, Rashi. Visto que a maioria das leis estabelecidas na Parashá de Mishpatim são leis lógicas, a Torá deseja enfatizar que estas também são divinamente ordenadas. Comentários. Mas, se você comprar um escravo hebreu. Êxodo 21:2. Não há nada mais difícil para uma pessoa do que ser subjugada a outra pessoa. É por isso que a Parashá começa com as leis de como o escravo hebreu deve ser tratado. Ibezra. A lei que determina que o escravo hebreu deve ser libertado no 7º ano lembra o êxodo do Egito mencionado no primeiro dos 10 mandamentos. Como diz a Torá a respeito do escravo hebreu, você deve se lembrar que você era um escravo na terra do Egito, e Deus o redimiu, por isso hoje te ordeno isto, Deuteronômio Êxodo 15:15. Também lembra o trabalho da criação, porque, assim como o Shabat, o 7º ano é quando o escravo hebreu ganha respeito por servir ao seu senhor. Todos os ciclos de tempo são ordenados como ciclos de 7, para se referir ao ciclo de criação de 7 dias. Portanto, é apropriado que esta mitzvah venha em primeiro lugar em nossa Parashá. Narmânides. Seu senhor furará sua orelha com uma sovela, Êxodo 21:6. Por que a orelha? O ouvido que ouviu no Monte Sinai, pois os filhos de Israel são meus servos, Levítico 25:55, mas essa pessoa foi e adquiriu um mestre humano, para si, essa orelha deveria ser furada. Rashi. Se um homem não ficou à espreita para matar, mas Deus fez com que isso chegasse às suas mãos, eu designarei para você um lugar para onde ele fugirá. Êxodo 21:13. De que caso nosso versículo fala quando diz que Deus fez com que isso chegasse à sua mão? Do caso de duas pessoas que mataram, uma por engano e outra intencionalmente, não havendo testemunhas em nenhum dos casos de modo que nenhum deles receba a pena prescrita de um tribunal humano. Deus faz com que eles se encontrem na mesma pousada, quem matou intencionalmente senta-se embaixo da escada, e quem matou por engano dessa escada, cai e o mata na presença de testemunhas. Assim, quem matou intencionalmente é morto, enquanto quem matou por engano é exilado. Talmud, Makot 10b. Se os homens lutam juntos e um golpeia o outro com uma pedra ou com um punho. Êxodo 21:18. Uma pessoa é sempre responsável pelos danos que causa, seja inadvertidamente ou intencionalmente, quer esteja acordada ou adormecida, se cegou o olho do vizinho ou partiu os seus artigos, deve ser paga uma indenização integral. Talmud, Bava Kama 26ª. Ele pagará pela perda de seu trabalho e o curará completamente, Êxodo 21:19. Daí deriva que é permitido ao médico curar e não dizemos que, uma vez que Deus afligiu a pessoa, é proibido curá-la. Talmud, Bava Kama 85ª. A jovem esposa do rabino Shimuel de Lubavitch adoeceu e os médicos foram unânimes na opinião de que não havia esperança de sua recuperação. Quando seu sogro, Rabino Menachem Mendel de Lubavitch, foi informado do veredicto dos médicos, ele disse, o Talmud deriva especificamente da Torá que um médico pode curar. Mas em nenhum lugar foi dado um médico o direito de declarar um ser humano incurável. Mas, se um boi escornear um homem ou uma mulher, e eles morrerem, o boi certamente será apedrejado, Êxodo 21:28. Assim como uma pessoa só pode ser condenada à morte por um sinédrio, tribunal, de 23 juízes, um boi que mata só pode ser condenado à morte por um sinédrio de 23.
Meshilta de Rashi. Ele pagará 5 bois por um boi, e 4 ovelhas por uma ovelha. Êxodo 21:37. Disse o rabino Yochanan ben Zakkai, Deus tem consideração pela dignidade de uma pessoa. Por um boi que o ladrão conduz a pé e não é degradado, ele paga 5 vezes mais. Por uma ovelha, que o ladrão teve que carregar nos ombros, ele paga apenas 4 vezes o seu valor, pois foi degradado por ela. Disse o rabino Meir, veja como o trabalho é valioso. Por um boi, cujo roubo privou o dono do seu trabalho, o ladrão paga 5 vezes mais. Pelo roubo de uma ovelha, que não causou tal perda de trabalho, ele paga apenas 4 vezes mais. Meshilta, Rashi. Se um homem permitiu que seu animal saísse e se alimentasse no campo de outro homem, Êxodo 22:4. Chifrar não é um comportamento normal para um boi, então o proprietário paga apenas metade do dano, a menos que o boi tenha chifrado 3 vezes no passado, caso em que ele paga o dano integral. Por outro lado, comer e pisar é um comportamento comum de um boi, que o dono deveria ter previsto, portanto, pelos danos assim infligidos, ele deverá pagar uma indenização integral. Talmud, Bava Kama segunda SS. Dos melhores de sua área, ele fará restituição, Êxodo 22:4. Isto é para nos ensinar que se ele quiser pagar com terra pelos danos que ele ou o seu animal causaram, deve pagar com terra de primeira qualidade. Um devedor, por outro lado, pode liquidar a sua dívida com terras de qualidade média. Talmud, Bava Kama sétima. Se um homem der ao seu próximo dinheiro ou vasos para guardar, Êxodo 22:6. Existem 4 tutores, o tutor não remunerado, o mutuário, o tutor remunerado e o locatário. O guardião não remunerado jura tudo e é absolvido, o mutuário paga por tudo, e o tutor remunerado e o locatário juram em caso de quebra, roubo e morte, e pagam por perda e furto. Talmud, Bava Kama 93ª. Quem é o autor desta Mishnah, que afirma que existem 4 guardiões? Disse Rav Nachman, é o rabino Meir. Disse Rava para ele, por quê? Não é todo mundo que diz que existem 4 guardiões. Disse Rav Nachman, isso é o que quero dizer, quem é aquele que afirma que um locatário paga como um guardião pago? Este é o rabino Meir. Nesse caso, não existem 4, mas 3 classes de guardiões. Disse Rav Nachman, existem 4 classes de guardiões, mas apenas 3 conjuntos de leis que se aplicam a eles. Ibidem. Mas, quando você empresta dinheiro a qualquer um do meu povo, Êxodo 22:24. Onde quer que a Torá diga a palavra em, se ou quando, a implicação é que estamos falando de uma ação que é opcional, exceto em 3 casos, onde a ação falada é obrigatória, este é um deles. Em outras palavras, uma pessoa é obrigada a emprestar dinheiro a um sujeito que precisa de um empréstimo. Meshilta, Rashi. Não agirás para com ele como credor, Êxodo 22:24. Não se mostre constantemente para ele. Não o pressione para pagar quando você sabe que ele não pode pagar. Meshilta, Rashi. Nem comereis carne dilacerada pelos animais do campo, você deve jogá-lo aos cães. Êxodo 22:30. Isto é para nos ensinar que Deus não priva nenhuma criatura de sua justa recompensa. Como os cães não latiram para os israelitas quando eles saíram do Egito, ver Êxodo 11:7, Deus disse, deles a recompensa. Meshilta. Não ouvireis boatos falsos, Êxodo 23:1. Isto também serve para alertar contra a audição de um relato verdadeiro de uma forma que resulte em falsidade, como quando um juiz concorda em ouvir um litigante sem a presença do outro. Meshilta. Não junte a mão ao ímpio para ser uma testemunha corrupta, Êxodo 23:1, até mesmo para recuperar dinheiro que é justamente seu. Meshilta. Siga a maioria, Êxodo 23:2. Rabino Eliezer e os sábios debateram uma questão de lei relativa à pureza ritual de um certo tipo de forno. Rabino Eliezer declarou-o limpo, e os sábios declararam-o impuro. Naquele dia, o Rabino Eliezer apresentou todos os argumentos imagináveis, mas eles não os aceitaram. Ele lhes disse, se a lei concorda comigo, que esta alfarrobeira o prove. Então a alfarrobeira foi arrancada 100 covados do seu lugar. Outros dizem, 400 covados. Disseram os sábios, nenhuma prova pode ser obtida de uma alfarrobeira. Novamente ele lhes disse, se a lei concorda comigo,
Que a corrente das águas o prove. Então o fluxo de água fluiu para trás. Disseram os sábios, nenhuma prova pode ser obtida de uma corrente de água. Disse o rabino Eliezer, se a lei concorda comigo, que as paredes da sala de estudos o provem. Com isso as paredes inclinaram-se a cair. Mas o rabino Joshua os repreendeu, dizendo, quando os estudiosos estão envolvidos em uma disputa elástica, o que vocês têm para interferir? Consequentemente, eles não caíram, em deferência ao rabino Joshua, nem voltaram a ficar de pé, em deferência ao rabino Eliezer, e eles ainda estão assim inclinados. Finalmente, Rabi Eliezer disse-lhes, se a lei é como eu digo, que seja provada do céu. Então emitiu-se uma voz celestial que proclamou, o que você quer do rabino Eliezer? A lei é como ele diz. O rabino Joshua levantou-se e disse, a Torá não está no céu. Não prestamos atenção às vozes celestiais, uma vez que tu, Deus, já escreveste, no Sinai, na Torá para seguir a maioria. O rabino Natã posteriormente conheceu Elias, o profeta, e perguntou-lhe, o que Deus fez naquele momento? Elias respondeu, ele sorriu e disse, meus filhos triunfaram sobre mim, meus filhos triunfaram sobre mim. Talmud, Bava Metzia 59b. Se você vir o jumento do seu inimigo desmoronando sob seu fardo e estiver inclinado a desistir de ajudá-lo, você certamente o ajudará. Êxodo 23:5. A palavra hebraica para burro, chamor, também significa material. Assim, este versículo também nos instrui quanto à atitude adequada em relação ao corpo e à fisicalidade. Quando você verá o chamor do seu inimigo, inicialmente você verá o seu eu material como seu inimigo, como algo que obstrui e dificulta o seu crescimento espiritual desmoronar sob o seu fardo, num tal estado de animosidade entre corpo e alma, que o corpo resiste à Torá e aos seus mandamentos, tornando-os um fardo insuportável para ele. A primeira inclinação de alguém pode ser desistir de ajudá-lo, evitar o corpo, suprimir os seus instintos e negar-lhe as suas necessidades. Diz a Torá, você certamente o ajudará. Ajude o eu material com o seu fardo, treinando-o para reconhecer que a Torá é o veículo para o seu próprio refinamento e elevação. Rabino Israel Baal Shem Tov. Mas, se você vir o burro do seu inimigo desmoronando sob seu fardo, você certamente o ajudará. Êxodo 23:5. Se o dono do animal fosse e se sentasse e dissesse a ele, já que a obrigação recair sobre você, se você deseja descarregar, descarrega, ele está isento, porque o versículo diz, você certamente o ajudará. Se, no entanto, o proprietário era velho ou doente, ele próprio seria obrigado a fazê-lo. Talmud, Bava Metzia 32ª. Não aceite suborno. Êxodo 23:8. Certa vez, uma viúva empobrecida foi ao Beidin, tribunal, do grande sábio rabino Yoshua Kutner. Chorando lágrimas amargas, ela implorou-lhe que convocasse ao tribunal um homem que ela acusava de tê-la prejudicado. O rabino Yoshua convocou o homem para comparecer perante o tribunal, mas encaminhou o caso para outro rabino, recusando-se a presidi-lo ele mesmo. A Torá proíbe aceitar subornos, explicou ele. Você acha que um suborno é apenas um presente em dinheiro? As lágrimas também podem ser um suborno que cega os lúcidos, especialmente as lágrimas de uma viúva pobre. Ma'ayana Shel Torá. Não cozinhe um cabrito no leite da mãe. Êxodo 23:19. A carne deriva do atributo divino da justiça, o leite do atributo da misericórdia. Shaló. Você servirá ao Senhor seu Deus, e ele abençoará seu pão e sua água. Êxodo 23:25. Em hebraico, o pronome você tem uma forma singular e uma forma plural. O versículo acima, conforme escrito na Torá, é uma normalidade gramatical. As palavras seu pão e sua água, Elashesha Ve'emem Mesha, estão no singular, enquanto você em você servirá, Ve'avadem, é plural. O Rebbe de Cotes explicou, um judeu que ora, mesmo um único judeu que ora sozinho, está, no entanto, orando por, e junto com, toda a comunidade de Israel. Por outro lado, 1000 pessoas que comem juntas estão comendo, cada uma para o bem de si mesmas. Para Moisés ele disse, vá até Deus, Êxodo 24:1. Os comentários diferem quanto ao momento dos eventos descritos nos versículos finais de Mishpatim, Êxodo 24:1-18. De acordo com Rashi,
A Torá agora retorna para nos contar sobre os eventos que ocorreram antes da revelação no Sinai e da proclamação dos 10 mandamentos, relatados nos capítulos 19 e 20 acima. A convocação de Moisés ao topo da montanha mencionada aqui foi no dia 4 de Sivan, 2 dias antes da entrega da Torá. Naquele dia, ele transmitiu ao povo de Israel, como mencionado no versículo 3, as palavras de Deus, ordenadas no capítulo 19, cercar a montanha e santificar-se em preparação para a entrega da Torá, bem como as leis que já haviam recebido em Mara. Ele também escreveu todas as palavras de Deus. Verso 4. Isto é, desde o início do Gênesis até meados do Êxodo, trazendo a Torá atualizada até a revelação no Sinai. O altar mencionado aqui, versículos 4 e 6, foi construído, e os sacrifícios, versos 5-8, foram oferecidos, no dia 5 de Sivan, que é também o dia em que o povo de Israel fez a famosa proclamação, nós faremos e ouviremos, verso 7. Então a Torá descreve como eles viram o Deus de Israel, verso 10, na entrega da Torá no dia 6 de Sivan. Finalmente, lemos como, após a entrega, geral, da Torá, Moshe é convocado ao topo da montanha por 40 dias para receber a comunicação detalhada de Deus, incluindo as leis que acabamos de ler nos capítulos anteriores de Mishpatim. Isto é consistente com a regra de que não há antes e depois na Torá, isto é, que a Torá não necessariamente relaciona os eventos na ordem em que ocorreram. De acordo com Nachmanides, a Torá segue ordem cronológica. Todas as leis que lemos nos capítulos anteriores de Mishpatim foram comunicadas a Moisés imediatamente após a entrega da Torá no dia 6 de Sivan, antes dos eventos relatados no capítulo 24, que ocorreram no dia 7 de Sivan, um dia após a revelação. Portanto, as palavras de Deus e as leis que Moshe relatou ao povo, verso 3, e as palavras divinas que Moshe transcreveu, verso 4, são os 10 mandamentos e as leis que acabamos de ler na parte anterior de Mishpatim. Depois disso, Moisés subiu a montanha por 40 dias para receber o resto da Torá. Moisés pegou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo o que Deus falou, faremos e ouviremos, Êxodo 24:7. Quando o povo de Israel deu precedência ao faremos em vez do ouviremos, uma voz celestial emitiu-se e exclamou-lhes, quem revelou aos meus filhos este segredo, que é empregado pelos anjos? Como está escrito, Salmos 103:20, bendito seja o Senhor, seus anjos, aqueles poderosos em força, que cumprem sua palavra, que ouvem a voz de sua palavra, primeiro eles cumprem e depois ouvem. Houve um certo saduceu que viu Rava absorto em seus estudos enquanto os dedos de sua mão estavam sob seus pés, e ele os triturou, de modo que seus dedos jorraram sangue. Vocês, pessoas precipitadas, exclamou ele, que deram preferência à boca sobre os ouvidos, ainda persistem em sua precipitação. Primeiro você deveria ter ouvido e, se estiver ao seu alcance, aceite, se não, você não deveria ter aceitado. Talmud, Shabat 88. A grandeza do povo de Israel não residia no facto de estarem preparados para cumprir cegamente as ordens de Deus sem compreensão. Nesse caso, teriam dito apenas faremos, mas no facto de terem colocado o seu fazer antes do seu entendimento. Deus deseja que façamos, bem como ouçamos e compreendamos sua vontade, para que o sirvamos não apenas com nossas mãos e pés, mas também com nossas mentes e corações. Mas o nosso fazer deve servir como base para nossa compreensão, e não o contrário. Os mestres